Nu era um fracote sem dinheiro que era rejeitado de todos os programas de treinamento por causa de suas habilidades patéticas. No entanto, tudo muda quando ele treina sua única habilidade por 14 anos, tornando-o um espadachim super poderoso que derrota seus inimigos de dia e vilões à noite. Tudo começa no dia em que Nur diz à sua mãe doente que vai buscar algumas ervas para ela, mas antes de partir, ela pede desculpas por ter tornado sua infância difícil e diz para ele viver a vida ao máximo, não importa o que aconteça. Naquela noite, quando Nur retorna, ele encontra sua mãe já falecida, deixando-o completamente sozinho no mundo. No entanto, Nur se recusa a deixar que sua dor o destrua e começa a cuidar de sua fazenda. E um dia, enquanto limpava, ele descobre o livro de aventuras de seu falecido pai. Nur fica tão fascinado por ele que se lembra de sua mãe lhe dizendo para viver sua vida, então ele decide se tornar um aventureiro. No dia seguinte, Nur presta homenagem ao túmulo de seus pais e chega à guilda local para o processo de registro. No entanto, o mestre da guilda diz para Nur ir para casa, porque garotinhos como ele recebem o tratamento especial Justin Bieber de tarados. Mesmo assim, Nur se recusa a desistir e conta sua história de órfão até que o mestre da guilda decide ajudá-lo, acreditando que ele poderia ser o próximo Naruto Uzumaki. Assim que o mestre da guilda diz para Nur adquirir uma habilidade primeiro, ele imediatamente se matricula na academia de esgrima da cidade. Mas depois de meses de treinamento, o mestre de esgrima diz a Nur que ele é pior do que a Mia Khalifa, e a única coisa em que ele é bom é aparar golpes. Apesar disso, Nur se recusa a desistir e passa os meses seguintes tentando a sorte nas academias de guerreiro, caçador, ladrão, mago e curandeiro. No entanto, todos dizem a mesma coisa para Nur, que ele é um inútil sem talento, tipo os espectadores da Annie Ender. Sem outra opção, Nur volta para casa, mas se recusa a desistir de seu sonho e treina duro todos os dias para aperfeiçoar a única habilidade que aprendeu, que é aparar golpes. 14 anos depois, Nur agora consegue aparar 1000 espadas, mas fora isso, ele continua sendo um fracassado sem esperança. Apesar de saber disso, ele retorna à guilda, esperando que desta vez fosse diferente. Mas quando a recepcionista vê seu currículo porcaria, ela diz a Nur que a única aventura que ele terá nesta vida é limpar os banheiros públicos. Nesse momento, o mestre da guilda entra e reconhece Nur como o órfão inútil de anos atrás. Durante a bebida, o mestre da guilda descobre que Nur passou todos esses anos treinando, então ele sente pena de Nur e o nomeia como um aventureiro de rank F. No entanto, o velho avisa a Nur que ele só tem permissão para aceitar pequenos trabalhos, que são feitos por imigrantes ilegais. Nur agradece ao mestre da guilda empolgado e imediatamente se dedica a ajudar aqueles que precisam. Certo dia, enquanto Nur está ajudando em um canteiro de obras, ele ouve uma garota gritando por socorro e fica preocupado. Ele segue o som e chega à masmorra, onde vê uma garota aprisionada por um minotauro sanguinário, enquanto seus cavaleiros tentam desesperadamente salvá-la. No entanto, em questão de segundos, o Minotauro despedaça os cavaleiros, deixando pedaços de seus corpos espalhados pelo chão. Enquanto Nur fica ali parado, traumatizado pelo que acabou de testemunhar, ele observa o monstro indo em direção à garota assustada e indefesa. Lembrando que ele queria se tornar um aventureiro para ganhar moral com as gatas, Nur joga uma pedra no monstro para desviar a atenção dele para si. O Minotauro avança contra Nur com os chifres apontados para o peito dele, mas Nur inesperadamente rebate o monstro, fazendo voar contra uma parede. O monstro implacável se levanta novamente, balançando seu machado contra Nur, que rebate todos os seus ataques. Bem quando Nur leva a melhor, um anel mágico chama a atenção do Minotauro, fazendo-o saltar em direção à garota. Transformando-se em Minato Uzumaki, Nur chega a tempo de proteger a garota do monstro sanguinário. Enquanto enfrenta o Minotauro, Nur perde sua espada, mas mesmo assim ele se recusa a desistir e coloca toda a sua força em sua habilidade de aparar, fazendo o machado do monstro voar de volta contra o próprio pescoço dele. Assim que o Minotauro cai morto, a garota agradece a Nur e pergunta seu nome, mas ele diz a ela que não é ninguém importante e a deixa de queixo caído. Garota. O que o idiota não sabe é que a garota que ele acabou de resgatar é a princesa Lin, do Império Clays. Lin faz uma breve oração pelos soldados caídos quando sua cavaleira guardiã, Inês, aparece pedindo desculpas por não estar lá para protegê-la. No entanto, Lin a tranquiliza dizendo que tá bem, antes que outro comandante, Draken, diga a Lin que eles deveriam voltar para o palácio. No dia seguinte, o irmão de Lin, o príncipe Rain, pergunta a Draken se eles têm certeza de que Lin foi atacada por um minotauro, já que não é comum um monstro como esse estar na superfície. Tudo isso aponta para apenas uma coisa, que alguém chamou o minotauro para atacar Lin. Draken confirma isso, informando Rain que eles encontraram um anel mágico no cadáver do minotauro, que foi examinado pelo mago real, que lhes disse que o anel foi feito no Império Mágico de Derides.
Quando Rain ouve isso, ele conclui que o reino inimigo deles deixou o anel para trás de propósito, porque eles queriam provocar uma guerra com o Império Clay para que pudessem tomar o controle da Masmorra dos Perdidos. Em seguida, Rain pergunta sobre a pessoa que salvou a princesa, e Draken informa que o misterioso herói desapareceu de suas vistas assim como o dinheiro desaparece da minha conta bancária. Enquanto isso, Nur chega à guilda, e ao vê-lo, o mestre diz a Nur que todos estavam preocupados com ele, já que um demônio apareceu perto do canteiro de obras. Depois de informar o velho que ele foi para casa porque estava sendo seguido, Nur pergunta mais sobre o demônio. Então, o velho rabugento revela que era um monstro de rank A que nem os aventureiros mais fortes conseguem derrotar facilmente. Ao ouvir isso, Nur acredita que o que ele encontrou foi apenas uma vaca comum chapada, enquanto o monstro de rank A deve ter sido derrotado por um homem lendário. O mestre da guilda então entrega a Nur seu pagamento e diz que ele deveria encontrar um emprego decente. Nesse momento, a princesa Lin entra, chocando o mestre da guilda, enquanto Nur pergunta casualmente à garota por que ela está ali. Lin responde que usou magia para encontrá-lo, e Nur pensa que deve ter conquistado a gata. Mas antes que ele possa dar em cima dela, o mestre da guilda o puxa de lado perguntando se ele fez algo de errado. Nur garante ao velho que não fez nada suspeito, enquanto Lin cria uma bolha de ocultação para que eles possam conversar em paz. Assim que chegam a um local discreto, Lin agradece a Nur por arriscar sua vida, revelando que, ao salvá-la, ele salvou o Império. Enquanto Nur se pergunta se Lin tem um complexo de Deus, ela diz a ele que seu pai quer recompensá-lo. No entanto, Nur diz a Lin que não precisa de nada, o que a deixa tão perplexa que ela começa a listar todas as riquezas que pode dar a ele. Tô aqui para te dizer agora mesmo, nós não nos importamos. Nur recusa novamente, e desta vez, Lin se sente ofendida e começa a chorar, o que leva Nur a declarar que ele encontrará o mestre dela, mas que isso será tudo. Lin concorda alegremente e leva Nur para sua propriedade, o que o deixa de boca aberta, já que ele nunca tinha visto um lugar tão luxuoso em sua vida. Assim que entram, Lin se apresenta e, em troca, Nur faz o mesmo. Enquanto caminham mais para dentro, Nur pensa que Lin é uma daquelas garotas ricas e mimadas que provavelmente tem um fundo fiduciário. Nesse momento, Lin caminha até Inês e apresenta a Nur, empolgada, como o cara que a salvou. Quando ela pergunta sobre seu pai, Inês a informa que ele está atualmente em uma reunião com Rain. Nur, por outro lado, encara a armadura de Inês e se pergunta como ela faz xixi naquilo. Quando ele percebe que ela o encara, ele se dá conta de que ela está desconfiada dele. Momentos depois, eles chegam ao interior, onde Nur é recebido por outro personagem chamado Gilbert e sua lança. Ao ver isso, Inês diz a Gilbert para parar de ser rude com o convidado de Lin, fazendo com que ele perceba que Nur é o cara que todos estavam procurando. Depois de intimidar Nur com o olhar, Gilbert diz a ele, de forma zombeteira, que ele parece um camponês. Enquanto Nur permanece indiferente aos insultos de Gilbert, Inês diz baixinho ao palhaço que ele deveria ir com eles para obter proteção máxima. Enquanto isso, Rain diz ao seu pai, o rei Clays, que o imperador Déridos deve ter orquestrado o ataque a Lin porque eles se recusaram a dar a ele acesso à masmorra dos perdidos em seus segredos. Ao ouvir isso, Clays percebe que é hora de tomar as rédeas da situação. Nesse momento, Lin entra e, ao ver sua capa, Rain a repreende por ter saído. Garantindo ao irmão que estava segura, Lin conta a eles quem é Nur, enquanto o idiota pensa que todos na família de Lin são super extravagantes. Enquanto Clays desce de seu trono para agradecê-lo, Nur diz casualmente que ele não tem a etiqueta adequada para se comunicar com aristocratas, ainda completamente alheio ao fato de que está falando com o próprio rei. Rindo de sua simplicidade, Clays garante a Nor que prefere seu tom casual à falsa polidez e, dito isso, pergunta a Nor o que ele quer como recompensa. Quando Nur diz a Clays que não precisa de dinheiro ou terras, Clays insiste que ele aceite algo dos tesouros que foram desenterrados da masmorra. Diante disso, Rain diz ao pai que ele está sendo generoso demais, mas o que o choca é quando Nur recusa a oferta de Clays novamente, afirmando que não gosta de agradecimentos extravagantes. Mesmo assim, Clays se recusa a deixar Nur sair de mãos vazias, então ele pega a espada que estava atrás de seu trono e a entrega a Nur, chocando a todos. Enquanto Nur segura a espada, ele percebe que ela é incomumente pesada, o que o faz notar que ela deve ser caríssima. No entanto, Clays diz a ele que a pegou em uma jornada, insistindo que ele experimente balançar a velha espada. Nur concorda e usa aprimoramento físico em seu braço antes de balançar a espada, fazendo com que todas as janelas tremam com o impacto. Enquanto todos ficam sem palavras, o rei Clays percebe que tomou a decisão certa, então ele diz a Nur que quer que ele ensine sua filha a se defender. No entanto, como Nur viu Lin usando magia avançada, ele acha que não está à altura dela, então ele diz a Clays que Lin é mais do que capaz de se defender sozinha.
Isso faz o velho rei rir, enquanto Inês lança um olhar de lado bombástico para Nur, um olhar de lado criminosamente ofensivo. Depois disso, Nur vai embora, pensando que usaria a espada como uma pá, quando Inês o para, dizendo que quer conversar. Momentos depois, ela se ajoelha para pedir desculpas por ter sido rude com ele, mas Nur garante a ela que não se importou com seus maus modos. Ela então diz a Nur que, por ele ter salvado a vida de Lin, ela está em dívida com ele, então se ele precisar de ajuda algum dia, deve procurá-la. Nur concorda, o que leva Inês a perguntar seu nome, mas no minuto em que ele diz, ela fica em silêncio e vai embora. Nesse momento, Gilbert chega e desafia Nur para um duelo, fazendo perceber que ele é o protagonista de Spider-Man Can't Go Home. Ao chegarem na sala de treinamento, Gilbert declara que quer ter uma batalha simulada com ele. Nur acha que é uma oportunidade maravilhosa para aprender algo com alguém mais forte que ele, mas, na realidade, Gilbert quer provar que é melhor que Nur. Após a escolha das armas, Nur ouve os cavaleiros sussurrando que ele tá frito, já que Gilbert é uma fera, mas isso só deixa Nur ainda mais empolgado. No entanto, quando Gilbert balança sua lança em sua direção, Nur desvia facilmente de todos os seus ataques e se pergunta se Gilbert está sendo leniente de propósito com ele. Então ele diz a Gilbert que não precisa se segurar, o que o choca um pouco, mas ele concorda em ir com tudo. Mesmo assim, Nur rebate todos os ataques direcionados a ele até que Gilbert fica exausto. No entanto, o tolo desavisado acha que Gilbert está parando por causa dele, então ele diz que eles podem duelar por mais 2 horas. Não querendo ser humilhado, o mestre da lança ataca Nur de repente com um feitiço especial chamado Dragon Rave. Mas quando a poeira baixa, todos na sala ficam chocados ao ver Nur ileso. No entanto, para Nur, aquilo foi por pouco, então ele diz a Gilbert que aceita a derrota e o deixa sem palavras. No caminho para casa, Nur pensa consigo mesmo que Gilbert é desumanamente forte, enquanto na sala de treinamento Gilbert fica emburrado no canto ao ouvir todos comentando como é raro alguém derrotar um prodígio talentoso como ele. Isso o faz lembrar do momento em que pegou uma lança pela primeira vez e soube que estava destinado a dominá-la. Com o passar do tempo, Gilbert derrotou o cavaleiro mais forte da capital real, o que o deixou profundamente insatisfeito, pois ele estava constantemente procurando por alguém mais forte do que ele. Então, um dia, o mestre de Gilbert disse a ele para se juntar às tropas reais, onde ele talvez pudesse encontrar oponentes à altura. Infelizmente, nenhum humano ou monstro teve chance contra Gilbert, o que o deixou extremamente frustrado. Um dia, enquanto ele estava amuado, o mestre Sig disse a ele que ele parecia infeliz demais para alguém que foi coroado com o título de Soberano da Lança. Gilbert então revelou que seu motivo para se juntar às tropas reais era encontrar oponentes à altura, mas ele estava começando a perceber que morreria de tédio antes de ter a chance de enfrentar alguém forte. Quando ele disse a Sig que deveria haver mais homens como ele, Sig respondeu que sabe que será superado um dia, mas Gilbert achou que o velho estava apenas sendo humilde. Isso foi até ele conhecer Nur, um cara sem talento mágico que evadiu facilmente todos os seus ataques. O que mais o surpreendeu foi quando Nur aparou seu Dragon Rave, o que é quase impossível para um humano desviar. Ele então se perguntou se Nur lhe disse que perdeu porque não queria que ele fosse ridicularizado pelos outros cavaleiros. Enquanto Gilbert pensa que as coisas finalmente vão ficar divertidas, Nur acha que ainda é um fraco e quase foi derrotado por Gilbert. No dia seguinte, Nur começa a usar sua espada como uma pá para cavar a lama e fica impressionado com a rapidez com que consegue terminar seu trabalho. Depois de terminar seu trabalho, Nur relaxa em uma floresta quando, como todo Gen Z, ele pensa no que faria se não houvesse mais empregos para ele na cidade. Como um aventureiro de nível F, ele não pode sair para missões. Como resultado, Nur faz uma lista de todas as tarefas possíveis que ele pode realizar usando sua espada. Poucos minutos depois, Lin aparece, dizendo a Nur que usou magia para encontrá-lo novamente, o que o leva a perguntar se ela precisa dele para alguma coisa. Lin diz animadamente a Nur que quer se tornar seu pajem, mas como Nur é um idiota analfabeto e sem educação, ele diz a Lin que não sabe o que é isso. Então ela o informa que um pajem é como um assistente pessoal, e depois de ouvir isso, Nur diz imediatamente a Lin que não tem utilidade para ela. Sem se deixar abalar pela rejeição dele, Lin começa a exibir todas as suas habilidades uma por uma antes de dizer a Nur que se formou com as melhores notas em todas as academias de magia da cidade. É então que Nur percebe que Lin o considera como uma Dara Uchiha, então ele mostra a Lin o quão patético ele é, criando uma pequena chama de fogo, deixando-a chocada. No caminho de volta para casa, Lin pensa em como todos os mestres de treinamento costumavam falar sobre um garoto sem talento, mas todos descartavam isso como um mito, já que ninguém conseguia imaginar que alguém fosse tão inútil assim.
Até pouco tempo atrás, Lin pensava o mesmo, mas então ela conheceu o garoto da história e percebeu que todos estavam mentindo para ela. Acontece que o motivo de Lin ter ficado tão chocada ao ver a pequena chama de Nur foi que, anos atrás, o mago mais forte do reino, Olken, mostrou a ela sua versão de uma chama pequena, dizendo que era extremamente difícil fazer a chama ficar maior e mais redonda. Ela então ativa sua pequena chama e pensa em como ela é muito menor comparada à de Nur. Isso leva Lin a acreditar que Nur deve ser extremamente talentoso em outras áreas, o que deve ser o motivo pelo qual ele nunca se gaba de suas habilidades, porque todo mundo sabe que falar é fácil. Lin também sabe que, eventualmente, ela será a governante do reino, e para proteger a todos, ela precisa treinar seu corpo e sua mente como Nur. Algumas horas depois, Lin se aproxima de Nur novamente, dizendo a ele que, até que ele aceite como seu pajem, ela o seguirá por toda parte como um cachorrinho. Quando Nur ouve Lin chamá-lo de sensei, ele se pergunta se a garota cheirou metanfetamina direto do laboratório do Walter White, sem saber que Lin está fazendo tudo isso para se tornar uma monarca mais forte. Enquanto isso, em seu escritório, Rain se pergunta por que seu pai deu a lendária espada negra para um homem acabado e empoeirado de linhagem desconhecida. Anos atrás, Claes era um aventureiro, e com a ajuda de seu grupo, conhecido como os Seis Soberanos, ele conquistou o canto mais profundo da Masmorra dos Perdidos. A jornada foi extremamente perigosa, e a recompensa que eles receberam foi uma relíquia de masmorra de primeira, uma espada negra feita de um material desconhecido, que era mais forte que Mithril. Não importava o que fizessem, a espada permanecia inquebrável, tornando-a mais valiosa do que qualquer tesoura. No entanto, no final, Rain se convence de que seu pai deve estar contando com Nur para a tempestade que se dirige ao reino deles. Falando nisso, Nur está no mercado, preso com Lin, então ele diz a ela que garotas da idade dela deveriam estar assistindo o Winx Club em casa. No entanto, Lin rebate dizendo que ela é uma aventureira de verdade, o que faz Nur suspirar. Ele então diz a ela que está indo para a guilda, e Lin imediatamente intervém dizendo que vai com ele. A essa altura, Nur sabe que não adianta tentar convencer Lin, então ele fica quieto enquanto ela conta animadamente como vai ser uma aluna melhor para o Sr. Wilson do que Jéssica foi. Quando o mestre da guilda vê Nur junto com a princesa, ele pergunta se ele fez alguma coisa, enquanto Lin diz ao velho rabugento para tratá-la como uma aventureira comum. O velho mestre da guilda pede desculpas a Nur, afirmando que não é da conta dele interferir, embora Nur estivesse esperando que o mestre da guilda dissesse a Lin que ela não pode andar com rapazes grandes e musculosos. Aceitando seu destino, Nur então pede ao mestre da guilda que lhe dê um trabalho para 2 pessoas, e ele revela que, como Lin é uma aventureira de rank B, eles podem aceitar uma missão de caça a goblins nos arredores da cidade. Naturalmente, Nur fica empolgado ao ouvir isso, porque aventureiros de todo o mundo usam goblins para medir sua força. Vendo isso, o mestre da guilda diz a Nur que ele só está sendo autorizado a sair porque Lin está com ele. Nur percebe de repente que está usando a patente de Lin para conseguir esse trabalho, e enquanto ele enfrenta um dilema moral, Lin pergunta o que há de errado. Então ele diz a ela que sente como se estivesse usando a patente dela para conseguir um trabalho melhor, mas Lin garante a ele que não se importa. Agora aliviado, Nur sai para começar seu novo trabalho, quando o mestre da guilda grita com o idiota que ele ainda não tinha dito para onde ele iria. O velho então informa a Nur que ele irá para a Floresta dos Monstros e que deve trazer a orelha do Goblin se quiser ser pago pelo trabalho. Agradecendo ao mestre, Nur e Lin logo chegam à floresta, onde ele pede a Lin que lhe dê informações básicas sobre os Goblins. Então ela diz a ele que, embora os Goblins geralmente caçem animais menores, eles começaram recentemente a atacar humanos para se alimentar. Então, se eles deixassem os Goblins vivos, eles teriam uma escassez de comida. No entanto, se os goblins forem caçados até extinção, isso pode ser ruim para o meio ambiente, já que eles comem muitas espécies invasoras. Ao ouvir isso, Nur percebe que Lin não é apenas excepcionalmente talentosa em magia, mas também possui muito conhecimento, o que o leva a pensar que não há nada que ele possa ensiná-la. Uma hora depois, quando eles ainda não conseguem encontrar nenhum goblin, Lin diz a Nur que os rumores de que os goblins estão sendo caçados excessivamente devem ser verdadeiros. Nesse momento, Lin sente a presença de um Goblin, mas quando ela leva Nur até a área, eles a encontram completamente vazia, o que os deixa confusos, até que Nur aponta para um cadáver de Goblin parcialmente devorado. Logo em seguida, Lin o avisa para ter cuidado enquanto um Goblin gigante aparece diante deles, deixando ambos horrorizados. Embora Lin saiba que há algo claramente errado com o Goblin, Nur não sabe disso e pensa que todos os aventureiros novatos precisam enfrentar monstros como esse. No entanto, quando ele olha para o lado, vê Lin tremendo, o que confunde Nur a princípio, mas depois ele pensa que Lin deve estar sonhando em levar uma daquelas do Goblin com um tanquinho.
Enquanto isso, Lin se pergunta como o Imperador Goblin veio parar aqui, já que eles foram criados por feiticeiros das trevas por motivos malignos. Mas o pior é que eles estão enfrentando o Imperador Goblin único, que consome os da sua própria espécie para ficar forte. Nesse momento, Lin ouve Noor garantindo a ela que eles podem derrotar o Galã Goblin e que ela pode ficar com a berinjela verde dele para um momento de diversão. Isso leva a Noor a pensar que ele estava tão empolgado com esse trabalho porque sabia sobre o Imperador Goblin e estava ansioso para lutar contra ele. Agora, sentindo-se empolgada, Lin concorda em ajudar Noor, que então tenta enfrentar o monstro usando sua habilidade de aparar. Enquanto isso, Lin luta para acertar um golpe direto no Goblin, o que a deixa frustrada. O monstro continua a causar estragos neles até que Lin avista a pedra de mana na testa dele e diz a Noor que eles só vencerão se ele acertar um golpe na pedra vermelha. Depois de pensar por um momento, Noor diz a Lin para usar magia de vento contra as costas dele, o que a choca, pois esse tipo de magia pode facilmente explodir as muralhas de um castelo. No entanto, Noor garante a Lin que ele aguenta, sabendo que essa é a única chance deles contra o Goblin Shed. Enquanto Lin ativa o feitiço, Noor sente seu corpo inteiro sob uma pressão excruciante, então ele usa aprimoramento físico e magia de cura para suportar a dor até conseguir atingir a pedra de mana. Ao ver o Imperador Goblin enlouquecer, Noor pede a Lin que termine o serviço para que o pobre coitado não sofra. Lin concorda e trata o Goblin como os cavalheiros dos anos 50 tratavam as mulheres. Enquanto Noor observa o Goblin queimar, ele não consegue evitar sentir pena dele, então decide ficar um tempo longe da caça aos Goblins. Algumas horas depois, a pedra de mana é mostrada a Rain, que imediatamente percebe que o Imperador Goblin foi enviado mais uma vez pelo reino inimigo para causar estragos. O esquadrão secreto informa ainda a Rain que o monstro estava escondido sob um véu mágico, o que o faz questionar como ele conseguiu permanecer oculto da equipe de vigilância. Os homens encapuzados, em resposta, dizem a Rain que, como nenhum relatório foi feito na área, eles não podiam saber o que estava acontecendo. Ele então entrega a Rain um relatório de todos os eventos questionáveis que ocorreram nos últimos 3 meses. Enquanto isso, o mestre da guilda fica chocado ao ouvir que aquele idiota fraco de anos atrás caçou um Goblin. Noor humildemente diz ao homem que isso só foi possível porque ele recebeu a ajuda de Lin. Apesar da negação de Lin, o mestre da guilda acredita que Noor deve ter deixado Lin fazer todo o trabalho de luta, como um covarde típico. Ele então pede a orelha do Goblin, apenas para Lin e Noor perceberem que esqueceram de trazer a única prova que os ajudaria a receber o pagamento. Algumas horas depois, Rai analisa o relatório e descobre que os civis estão sendo assombrados por coisas misteriosas. Alguns estão ouvindo vozes que os impedem de dormir à noite, enquanto outros reclamaram que seu gado está desaparecendo sem deixar rastros. Após ler o relatório, Rain sente um medo terrível de que o inimigo tenha se infiltrado profundamente em seu país, então ele pede a Ambo Black Ops que crie um grupo separado para procurar por atividades suspeitas e ordena que convoquem os 6 soberanos. Assim que eles saem para seguir suas ordens, Rain treme de raiva ao se perguntar por que o Império Mágico está tão desesperado para obter os recursos da masmorra a ponto de estarem dispostos a ferir civis inocentes. Enquanto isso, o gentil mestre da guilda entrega algumas moedas a Noor, afirmando que está abrindo uma exceção desta vez, já que é sua primeira caçada. E graças a isso, Noor e Lin podem fazer uma refeição bem meia-boca. Depois de comer, Noor se pergunta quando Lin vai para casa, porque certamente os pais dela devem sentir sua falta. E bem nesse momento, Lin diz a Noor que virá amanhã para ajudá-lo novamente. Antes que ele possa dizer qualquer coisa, Rain se aproxima deles e pergunta a Noor se ele pode ir para uma cidade no distrito montanhoso com Lin amanhã de manhã. Enquanto Noor e Lin olham para ele confusos, Rain pede desculpas explicando que não pode dar detalhes ainda, o que dá a Noor uma vaga ideia de que, seja o que for, é extremamente sério. Então ele concorda e diz a Rain que começará a fazer as malas para a viagem, o que faz o príncipe dizer que todas as despesas serão pagas por ele. Na manhã seguinte, Noor está na carruagem, que segue em direção ao distrito montanhoso, e no caminho ele coloca a cabeça para fora, animado, porque é a primeira vez que experimenta tanto luxo. Ele então pensa consigo mesmo que, se continuar andando com Lin, talvez um dia consiga viajar para fora do país. É quando Noor percebe que Lin parece estranhamente triste. Então ele pede para ela aproveitar a paisagem, mas ela responde pedindo desculpas por fazê-lo vir em uma viagem tão tediosa. No entanto, Noor diz a Lin para se animar, porque ele está bem feliz por fazer uma viagem com todas as despesas pagas. Mais cedo naquele dia, Rain explicou a eles que, na verdade, eles estavam indo para a sagrada teocracia de Mitra. Embora lhe parecesse tenso e esperasse que eles não encontrassem nenhuma anomalia no caminho, Noor estava apenas feliz por ser pago para tirar férias.
No momento, Inês garante a Lin para não se preocupar, porque ela a manterá em segurança, aconteça o que acontecer. Acontece que Inês recebeu uma ordem secreta do príncipe, que lhe disse para manter Lin em segurança em outro país, porque ele acredita que o Império de Derd está tentando destruir a capital real. A princípio, Inês insistiu em ficar para ajudá-lo, mas Rain insistiu que era importante que ela mantivesse a futura monarca a salvo de cair nas mãos do inimigo. No presente, Inês pede desculpas a Noor por fazê-lo vir com eles, mas ele fica frustrado e se pergunta por que todos estão fazendo tanto caso por causa de férias gratuitas. Em vez de dizer a verdade, Inês informa a Noor que se eles encontrarem algum problema, ela o protegerá usando um escudo. Quando Noor retruca que não consegue ver o escudo dela, Inês ativa seu escudo divino. Percebendo quão surpreso Noor está, Inês revela que, na maior parte, nenhuma arma ou magia consegue ultrapassar seu escudo. Enquanto Noor examina o escudo de perto, ele pensa consigo mesmo como tanto Inês quanto Gilbert são excepcionalmente fortes, enquanto ele é um camponês qualquer que só tem uma habilidade estúpida de aparar. Inês, por outro lado, pensa no dia em que seu poder feriu acidentalmente sua amiga do orfanato onde ela cresceu. Felizmente, um curandeiro chamado Sen a curou a tempo, enquanto o mago Oaken disse a todos que Inês possuía um poder que poderia proteger os outros ou destruir países. Ao ouvir isso, um dos membros do escudo soberano, Dandog, começou a treinar Inês para que ela pudesse controlar melhor seus poderes. Com o tempo, eles ficaram tão próximos que Inês começou a considerar Dandog como seu pai. Então, um dia, durante o treinamento, Inês ouviu Dandog dizer que desejava que Noor estivesse ali, e é por isso que, quando Noor se apresentou pela primeira vez, ela ficou sem palavras, pois ele era o mesmo rapaz que era adorado por seu pai adotivo. Isso deixou Inês extremamente ciumenta de Noor, e até hoje ela se sente chateada sempre que o vê. No entanto, assim que retomam a jornada, Inês tenta ao máximo esquecer seus sentimentos amargos em relação a Noor. Então, de repente, Noor percebe que algo está errado, e Lin para a carruagem para dar uma olhada mais de perto. Ela então lança um feitiço de revelação que subitamente destrói a barreira, escondendo um poderoso dragão negro. Enquanto isso, na capital, um soldado corre para informar Claes que vários monstros foram avistados, então Hein ordena que ele evacue todos os civis. Do lado de fora, os 6 soberanos tentam ao máximo subjugar os monstros, enquanto Claes fica frustrado sabendo que Derdes falava sério sobre sua ameaça de destruir o reino deles. Mesmo neste momento crítico, Rain sente-se aliviado por Lin estar sã e salva. Enquanto isso, no pântano, um garoto feio chamado Rolo viajava ao lado do dragão negro. Enquanto ele se prepara para destruir a todos, a barreira é destruída, o que o choca tanto que ele perde o controle do dragão. No entanto, antes que Rolo seja atingido pelo lodo de seu próprio dragão, Noor corre para protegê-lo. Apesar de Enas lhe dizer para parar, enquanto Noor protege o garoto do ataque do dragão, Enas revela que o menino é na verdade um demônio, o que choca Lin. Ela se lembra de que Rain já havia lhe dito que o povo demônio controlava monstros poderosos e que eles quase exterminaram a teocracia de Mitra. Como resultado, os humanos os caçaram até que fossem levados à extinção. No entanto, Hein acreditava que alguns dos demônios ainda estavam vivos. Depois de ver Rolo, Lin percebe que ele estava levando o dragão para destruir a capital. Nesse momento, o monstro cospe uma substância preta em Noor, o que o deixa gravemente ferido. Ao ver isso, Lin tenta ajudar Noor, mas Enas bloqueia seu caminho, afirmando que ela não pode arriscar sua vida, já que ela é o futuro do reino de Clay. Enquanto o dragão dispara outro ataque, cobrindo todo o campo com uma névoa negra, Enas pede desculpas a Noor, pensando que ele está morto. Mas quando a visão dela clareia, ela fica surpresa ao ver Noor ainda lutando contra o dragão. Naquele momento, Enas percebe por que Dandal respeitava tanto Noor. Enquanto isso, Noor desaba no chão, incapaz de suportar a dor por mais tempo. Anos atrás, Rolo e outros demônios da sua idade viviam em uma prisão, sobrevivendo de pão amanhecido. Tudo isso era porque eles tinham o poder de controlar monstros, e os humanos achavam que eles eram uma ameaça ao seu mundo. Então, um dia, ele encarou o guarda por tempo demais e foi surrado por isso, já que o guarda disse a Rolo que odiava seus olhos feios. Quando Rolo ouviu isso, ele perguntou por que ele odiava tanto ele e seus amigos, mas isso só lhe rendeu alguns chutes extras. Com o tempo, ele se acostumou com o ódio e era frequentemente mantido em uma jaula pública para que os humanos pudessem descontar suas frustrações em seu corpo frágil.
Devido aos seus poderes, Rolo conseguia ler a mente deles, e quando descobriram isso, tornaram-se mais violentos com ele. Apesar de tudo isso, Rolo nunca pensou em revidar porque, depois de suportar tanta violência, ele nunca quis ver outra pessoa se machucar. No entanto, tudo mudou quando o mesmo guarda disse a Rolo que, se ele controlasse e levasse os monstros para o reino de Clay, ele receberia um tratamento adequado. Mas se ele se recusasse ou falhasse na missão, sua vida seria cheia de dor. Como o guarda usava uma pedra que impedia a leitura de mentes, Rolo não teve escolha a não ser concordar. No entanto, a caminho do reino de Clay, o selo se quebrou, o que fez com que o monstro o atacasse. Enquanto Rolo aceitava a morte, ele desejava que, na próxima vida, ele fosse útil aos humanos, para que o deixassem comer uma boa comida. No entanto, em seu momento final, um homem veio resgatá-lo, e, enquanto Rolo o observava lutar, ele se perguntava por que ele o estava protegendo. Quando o dragão cuspiu veneno nele, o homem usou suas habilidades de cura para mantê-lo a salvo até que ele caísse por causa de todas as toxinas. No presente, Nur relembra que, quando trabalhava na fazenda de seus pais, ele acidentalmente consumiu uma planta venenosa que o deixou gravemente doente. No entanto, ele usou a cura baixa para se manter vivo e, quando finalmente melhorou, continuou com sua vida diária. Um dia, Nur estava colhendo ervas quando foi picado por uma cobra venenosa. Mas, após a dor inicial, Nur percebeu que estava completamente bem. Ele comemorou isso comendo a mesma cobra venenosa que o havia picado. Depois disso, Nur despertou seu lado Bear Grylls interior e começou a consumir coisas venenosas para testar sua resistência. Com o tempo, ele pegou gosto por elas e passou a comê-las de propósito, ao custo de perder alguns litros de sangue. É por isso que, mesmo após ser atingido pelo cuspe venenoso do dragão, Nur estava completamente bem. Depois de alguns minutos, Nur se levantou de um salto para lutar contra o dragão, para que pudesse eventualmente comê-lo. Depois de se certificar de que Rolo está bem, Nur se prepara para o ataque final do dragão, enquanto Enas e Lin o observam com admiração. Bem quando o dragão está prestes a lançar uma grande bomba de veneno, Nur enfia sua espada na boca do monstro, fazendo com que ela exploda por dentro. Enquanto o monstro derrete lentamente, Nur vai verificar como Rolo está, mas ele diz nervosamente a Nur que estava levando o dragão para a capital. O idiota acha que o dragão devia ser para comer, e é por isso que Rolo estava trazendo o monstro secretamente para a cidade, já que ele provavelmente não queria que ninguém machucasse seu gado. Enquanto Nur pensa em como Rolo deve ter criado o dragão com muito trabalho duro, ele pede desculpas, prometendo compensá-lo pela perda. Rolo não sabe o que dizer, então diz a Nur que tá tudo bem, e Nur então lhe pergunta como ele conseguiu trazer o monstro de tão longe. Rolo revela com medo que consegue controlar monstros e espera levar uma surra de Nur, mas quando ele diz a Rolo que essa é uma habilidade extraordinária, ele fica confuso com a resposta. Então ele esclarece para Nur que ele é um povo demônio, e por causa disso ele consegue controlar monstros. Nur, sendo um simplório, pensa que o povo demônio é algum tipo de tribo que consegue domar monstros naturalmente. Então ele diz a Rolo que, se tivesse o dom dele, usaria os monstros para fazer trabalhos braçais para ele, e à noite os usaria como guardas. Ao ouvir isso, Rolo diz a Nur que ele é desprezado por muitas pessoas por ter essa habilidade, o que surpreende Nur, e ele diz a Rolo que ele não deveria se importar com o que os outros dizem, já que sua habilidade é incrivelmente útil. Quando Rolo ouve isso, ele fica tomado pela emoção, pois nunca tinha pensado que alguém como ele pudesse ser útil. Enquanto isso, Nur se pergunta por que Rolo tem tão pouco autoestima quando ele é naturalmente talentoso, ao contrário dele, que é completamente inútil. Enquanto Nur consola Rolo, Lin e Enas chegam para perguntar se ele tá bem, mas quando Lin vê que ele tá completamente bem, ela fica chocada. Ela então se lembra que um dos 6 soberanos, Sen, lhe disse que se uma pessoa treinasse seu corpo e mente como um santo, então ela seria capaz de curar qualquer ferida. No entanto, Sen levou anos e anos de prática para dominar essa técnica, enquanto Nur alcançou isso em uma idade tão tenra. Nesse momento, Nur pede a Lin que cure Rolo, e enquanto ele diz a todos que está bem, Lin e Enas olham para ele com desprezo. A princesa então pergunta a Rolo se ele é um povo demônio, e antes que ele possa confirmar, Nur diz a Lin que ela realmente entende do assunto. Isso dá a Lin a impressão de que Nur já sabe sobre o povo demônio, então ela pergunta a ele o que ele pretende fazer com Rolo. Quando ele diz casualmente que quer levar Rolo com eles, Enas e Lin recusam imediatamente, afirmando que é perigoso trazê-lo.
Enquanto Lin pensa sobre como a maioria dos países recomenda matar um povo demônio à primeira vista, Inês pergunta a Rolo quem ordenou que ele trouxesse o monstro. Rolo diz nervosamente a ela que não sabe, e ao ver seu comportamento e corpo frágil, Inês percebe instantaneamente que Rolo era mantido como escravo. Embora o reino de Clays seja completamente contra a escravidão, outros países são conhecidos por usar escravos poderosos para sua vantagem, e Rolo não é diferente. Inês então pergunta a Rolo se ele sabe o caminho de casa, então ele diz a ela que era mantido a maior parte do tempo vendado, por isso não sabe de qual país veio. Ao ouvir isso, Lin de repente se sente mal por julgar Rolo, já que ela se lembra de que seu pai sempre lhe dizia para nunca confiar em rumores. Sentindo-se culpada, Lin diz a Inês que quer levar Rolo com elas, mas o cavaleiro a lembra de que demônios não são permitidos na teocracia de Mitra, então se levassem Rolo seriam consideradas inimigas. Enquanto elas se perguntam o que fazer a seguir, um mercenário vendado chamado Zadu aparece. Ao avaliar Rolo, Zadu diz a ele que ele estragou a entrega, ao que Nor pergunta se foi ele quem enviou Rolo. Após revelar que é apenas um ajudante, Zadu pergunta a Nor se foi ele quem matou o dragão. Nur imediatamente assume a responsabilidade, mas quando ele pede desculpas a Zadu, ele diz a Nur que só está preocupado com Rolo, e é por isso que ele está aqui para levá-lo de volta. Por um breve segundo, Nur pensa que Rolo está prestes a voltar para seu lar amoroso, até que Zadu ataca o pobre garoto de repente. Nur instantaneamente apara o ataque, perguntando a Zadu o que significa aquilo. Zadu então diz a Nur que ele está ali para eliminar Rolo, para que possa levar seu cadáver de volta ao seu cliente, o que deixa Nur chocado. Zadu ataca novamente, mas Nur mais uma vez protege Rolo com sua espada. Enquanto isso, Lin tenta entender o que está acontecendo, já que os dois homens estão lutando tão rápido que seus olhos mal conseguem acompanhar os movimentos deles. Nesse momento, Inês diz para Lin ficar atrás dela, enquanto cria um escudo divino ao redor delas. Enquanto isso, Zadu finalmente percebe que não pode completar sua missão com Nur em seu caminho, então ele anuncia que vai acabar com ele também. Com isso, Zadu lança uma série de ataques contra Nur, fazendo-o perceber que seu novo oponente é mais forte que o Minotauro. Enquanto Nur tenta descobrir uma maneira de se defender e manter Rolo em segurança, Inês diz a Lin que eles estão enfrentando Zadu, o Homem Morto, um ex-aventureiro de nível S. Alguns anos atrás, Inês encontrou um livro sobre vários casos não resolvidos onde todas as vítimas tinham morrido sem exceção. Quando ela mencionou isso aos 6 soberanos, eles disseram que era obra de Zadu, um aventureiro de nível S que era constantemente alvo de outros aventureiros de nível S. Quando Gilberto ouviu isso, ele decidiu ir atrás desse tal de Zadu, mas todos na mesa disseram a Gilberto que Zadu passaria a cabeça dele como um cartão de crédito. Os 6 soberanos então revelaram que Zadu é tão forte que eles não querem que ninguém vá atrás dele, porque a pessoa só voltaria dentro de um saco de cadáver. No entanto, isso só deixou Gilbert e Inês mais interessados, então Okan revelou que, quando era apenas um garotinho, Zadu dominou a arte antiga da alquimia anã e acabou se tornando o mais jovem matador de dragões da história do mundo. Com o tempo, Zadu se tornou o aventureiro mais temido de todos os tempos, porque ele faria qualquer coisa por uma bolsa cheia de moedas. Por esse motivo, muitas pessoas queriam que Zadu fosse rotulado como um criminoso, mas como ele havia feito diversas contribuições, a guilda se recusou a cassar sua licença. A coisa mais horrível que Zadu já fez foi exterminar um país inteiro junto com a família real, e por causa disso uma grande recompensa foi colocada por sua cabeça, mas quem quer que fosse atrás dele sempre voltava morto. Como resultado, a guilda teve que declarar que Zadu estava morto para impedir que as pessoas fossem atrás dele. Atualmente, Zadu diz a Noir que ele quebrou toda a sua coleção de espadas. Nur pede desculpas e pergunta a Zadu se ele quer ser reembolsado, mas, em resposta, Zadu diz a ele que ele é um esquisitão total que tem uma espada ainda mais estranha. Em seguida, Zadu joga sua última espada restante para o alto, que se transforma em várias espadas pequenas, todas apontadas para Nur e Rolo. Ele então diz a Nor que ele pode destruir quantas de suas espadas quiser, porque ele simplesmente continuará fazendo novas. Quando Inês observa a Nur parando os ataques enquanto mantém Rolo seguro com seu corpo, ela percebe que ele não conseguirá aguentar para sempre. Embora ela queira ajudá-lo, Inês sabe que seu dever principal é manter Lin segura, e ainda assim ela é incapaz de se conter. Ela pergunta a Lin se pode sair do lado dela para ajudar Nur, acreditando que, mesmo que ela morra, Nur manterá Lin segura não importa o que aconteça. Enquanto isso, Nur está prestes a receber um golpe brutal quando o escudo divino protege contra o ataque. Ao ver Inês, Nur diz a ela que ela salvou sua vida, enquanto ela se desculpa por demorar tanto para se juntar a ele. Com isso, a dupla faz o seu melhor para parar Zadu e seus ataques surpresa implacáveis. Alguns minutos após o início da batalha, Inês diz a Nur que eles não podem continuar lutando contra Zadu para sempre, e pergunta se ele pode usar o slime nele.
Enquanto Nur pensa em um plano, ele nota o dente e as presas do dragão, e isso lhe dá a ideia de usá-los como balas. Ele então diz a Inês para remover o escudo e, usando o aprimoramento de braço, Nu arremessa os restos do dragão nas espadas que se aproximam, fazendo com que elas se estilhassem. Vendo isso, Zadu faz um ataque surpresa em Inês, mas antes que ele tenha sucesso, Nur rebate sua lâmina, fazendo com que ela se estilhasse com o impacto. Ele então diz educadamente para Zadu parar de fazer mais ataque surpresa, o que faz o mercenário perceber que Nur tem alguns parafusos a menos. Mas o que é mais estranho é que sua espada quebrou suas adagas mais fortes. Depois de fazer alguns outros ataques, Zadu desiste e diz que, como não conseguiu terminar este trabalho, ele não poderá participar da celebração na capital real. Enquanto o grupo de Nur se pergunta de que celebração Zadu está falando, ele diz a Rolo que a única razão pela qual ele está vivo agora é por causa de Nur. Dito isso, Zadu se vira para ir embora, e Nur diz para ele se cuidar no caminho, fazendo-o parar onde estava. Ele então diz a Nur que já encontrou muitos malucos, mas que ele é claramente o mais estranho de todos. Logo antes de ir embora, Zadu faz uma última tentativa de assassinar Rolo, mas, como sempre, Nur neutraliza seu ataque, fazendo Zadu perceber que ele não vai conseguir o que queria hoje. Depois que ele desaparece misteriosamente em uma fumaça negra, Lin pergunta a Inês e Nur sobre a tal celebração mencionada. Nora admite que parece divertido, e quando ele sugere retornar à capital real, Rolo começa a tremer de medo. Ao ver isso, Inês pergunta o que há de errado, e Rolo revela que outro monstro está indo em direção à capital, e este é grande o suficiente para destruir um país inteiro. Depois de ouvir isso, Lin diz imediatamente a Inês que está voltando para a capital, mas ela a impede, dizendo que elas não podem voltar. Lin então revela que já sabe o que seu irmão a incumbiu de fazer, o que a pega de surpresa. Ela então diz a Inês que, se não avisarem Ren sobre o que está por vir, perderão sua terra natal assim como o povo demônio perdeu a deles, e não faria sentido ela estar viva. Sabendo que ela está certa, Inês concorda, enquanto Nur pergunta a Rolo se ele quer ir com elas. Ele concorda, afirmando que quer ajudá-las, o que faz Lin mergulhar em uma profunda culpa por ter julgado o pobre rapaz. Enquanto isso, Ren caminha pela capital vazia para garantir que todos os civis tenham sido evacuados com sucesso. Nesse momento, ele nota algo estranho no céu e, após lançar o feitiço de quebra de selo, fica horrorizado ao ver o dragão da catástrofe. Durante sua infância, o pai de Nor lhe contou uma história sobre um matador de dragões que derrotou um dragão maligno que aterrorizava os humanos. Impressionado com sua força, Nur disse ao pai que queria se tornar um matador de dragões um dia, mas o velho rabugento revelou que não seria tão fácil, já que os dragões são incrivelmente fortes e vivem milhares de anos. Eles podem fazer o chão tremer só de andar e desmoronar as montanhas mais resistentes apenas com suas caudas. No entanto, depois de ouvir isso, Nur ficou ainda mais determinado a se tornar um matador de dragões. No presente, Nur aponta para o horizonte, mas seus amigos dizem que não conseguem ver nada. Um minuto depois, eles veem o dragão da calamidade. À medida que o dragão se aproxima da cidade real, projetando uma sombra enorme sobre os habitantes locais, Ren diz com medo ao comandante Drakon que o rei Déridas é um lunático por soltar tal besta no continente. Além disso, Drakon revela que o dragão deveria estar hibernando agora. Então, se ele foi acordado contra sua vontade, ele deve estar extremamente furioso. Nesse momento, o dragão bate suas asas, causando uma onda de destruição, e ao ver isso, Ren ordena imediatamente que Drakon evacue todos da capital. Quase ao mesmo tempo, 6 soberanos estão lidando com monstros em locais diferentes, tornando impossível para eles retornarem à capital real. No palácio, Gilbert diz a Clays que eles também deveriam evacuar, mas ele diz a Gilbert para não se preocupar com ele, pois tem o dever de proteger seu reino. Enquanto isso, Lin cai de joelhos quando Inês lhe diz que não há dúvida de que a capital real será completamente demolida pelo dragão. Sabendo que seu pai não abandonará seu povo, Lin reza para que ele de alguma forma sobreviva ao pesadelo que está prestes a ser desencadeado. Nur, por outro lado, está completamente empolgado para ver um dragão tão grande. Ele então pergunta a Lin se a família dela ainda está dentro da capital, e quando ela diz que sim, ele diz a ela que pode ir ajudá-las. Chocada com sua afirmação, Lin pergunta como ele planeja fazer isso, dada a distância em que estão. Então ele diz a ela que usará sua rajada de vento para chegar à capital. Embora Lin esteja inicialmente receosa com o plano, ela rapidamente percebe que Nur é alguém capaz de realizar o impossível, então ela concorda em ajudá-lo. De volta à capital, Clays relembra como Deridas o ameaçou dizendo que seria fácil para ele destruir seu país. Apesar disso, Clays manteve sua posição e disse que não pode entregar a ele a masmorra dos perdidos. Enfurecido com isso, Deridas disse a Clays que ele estava desperdiçando os recursos da masmorra, então, se eles combinassem recursos, seriam capazes de dominar o mundo inteiro.
No entanto, Clays discordou, afirmando que eles não querem usar poderes de outro mundo que estão além de seu controle, o que deixou Deridas extremamente irritado. Agora, enquanto Clays observa sua cidade ser destruída, ele se arrepende de ter deixado as negociações com Deridas fracassarem. Ao chegar ao ponto mais alto do castelo, ele se lembra da infância de Lin e diz a si mesmo que morrerá protegendo o futuro de sua filha. Enquanto isso, Ilays cria um escudo em forma de canhão para que Lin execute com segurança seu feitiço de rajada de vento de 3 camadas. Enquanto Nur está na frente do escudo de canhão, ele pergunta a Lin por que seu feitiço parece diferente de antes, mas sua pergunta é respondida quando Lin o dispara em direção à capital. Enquanto isso, o dragão está prestes a liberar seu sopro ancião, um feitiço que queimou o continente até as cinzas há vários anos. Em retaliação, Clays usa a espada explosiva, uma arma que consome a força vital do usuário para criar um ataque poderoso. De volta ao chão, Ren e os 6 soberanos assistem desesperançosos Clays se preparando para se sacrificar pelo bem do reino, quando, de repente, Nur cai no campo de batalha, aparando o ataque do dragão e nocauteando-o no processo. Isso deixa o dragão extremamente irritado pelo fato de um homem pequeno como Nur ter conseguido derrubá-lo. Enquanto o dragão furioso se prepara para revidar, Nur solta um suspiro de alívio, pois momentos antes de aterrissar, ele achou que era um homem morto. Depois de curar a dor no pescoço, Nuar olha em volta e pensa que o dragão não parece tão assustador quanto ele imaginava. Enquanto Nur se prepara confiantemente para enfrentar a fera, Ilnei, Lin e Rolo chegam à cidade a cavalo. Nesse momento, Rolo avisa para tomarem cuidado, pois uma enorme pedra os ataca do nada. Quando a poeira baixa, eles se veem encurralados por um grupo de imperadores Goblin. Lin, no entanto, nota que este grupo é relativamente menor do que o imperador Goblin que eles enfrentaram na floresta. Ainda assim, como eles estão em maior número, Lin começa a entrar em pânico até que se força a pensar como Nur. Isso lhe dá coragem, e ela diz a Inês que não há nada a temer, já que eles estão apenas enfrentando uma horda estúpida de Goblins. Inês concorda, dizendo que, comparado ao dragão da calamidade, eles estão em uma situação bem fácil. Com isso, Inês cria uma barreira divina para deter os imperadores Goblin, enquanto Rolo usa seu poder nervosamente, ordenando que os Goblins parem. Isso dá a Lin tempo suficiente para congelá-los, permitindo que Inês os arremesse todos com um único golpe. Enquanto Lin observa Rolo tremendo de medo, ela percebe que o garoto não faz ideia de quão poderoso ele realmente é. Enquanto isso, o dragão da calamidade fica cada vez mais frustrado, já que Nur continua não apenas desviando de todos os seus ataques, mas sua espada também está danificando as unhas que ele tinha acabado de fazer para a batalha. Após vários outros ataques, o dragão sobe aos céus pronto para liberar seu sopro ancião, mas Nur desvia o feitiço novamente, deixando todos chocados, especialmente o dragão, que começa a rugir de frustração. E ao ouvir seus lamentos, Rolo revela que o dragão está chateado porque Nur não está levando a sério, já que dragões são criaturas extremamente orgulhosas. Como uma última tentativa desesperada, a besta inútil tenta arrancar a cabeça de Nur com uma mordida, mas ele bloqueia o ataque facilmente e quebra um de seus dentes no processo. Depois que o dragão desaba de frustração, Rolo diz a seus amigos que essa é a maneira do dragão se submeter a Nur. Infelizmente, o idiota alheio não faz ideia do que está acontecendo, mas quando ele vê o dente quebrado, ele se lembra de seu pai lhe dizendo que, depois que o matador de dragões subjugou o dragão, ele pegou partes de seu corpo e as converteu em remédios e armas. Foi assim que o matador de dragões se tornou um herói. Mas quando Nur olha nos olhos do dragão, ele sorri, percebendo que não tem perfil de herói, e poupa a vida do dragão ao guardar sua espada. Nesse momento, as garotas e Rolo correm até Nur, e ao ver Rolo, Nur pensa que ele é o motivo pelo qual o dragão finalmente se acalmou. No entanto, Rolo diz imediatamente a Nur que ele não teve participação nisso, o que deixa o idiota confuso, até que ele conclui que Rolo deve estar escondendo a verdade porque não quer que ninguém saiba o quão poderoso ele é. Ele então diz a Rolo que guardará seu segredo antes de dizer ao grupo que quer libertar o dragão de volta à natureza. Sendo a responsável, Inês diz a Nur que não é seguro deixar uma fera destrutiva viver, e Lin concorda com ela, até que Nur ameaça chamar Peta para eles. Assim que eles finalmente concordam em deixar o pobre dragão viver, Nur pede a Rolo que diga ao dragão para voltar para casa. No entanto, Rolo hesita, pensando que o dragão é poderoso demais para ouvi-lo. Nur percebe isso, então ele sussurra no ouvido de Rolo que ele não tem nada a temer, o que o encoraja a enfrentar o dragão. Após estabelecer uma conexão mental com a fera, Rolo diz a Nur que o dragão concordou em fazer o que seu mestre ordenar. Como sempre, o idiota entende mal a situação e pensa que o dragão está se submetendo a Rolo, então ele pede a Rolo que diga ao dragão para ir para casa e nunca mais ferir humanos. No entanto, bem quando o dragão levanta voo, ele é atingido por uma luz misteriosa, deixando todos chocados.
A alguns quilômetros de distância, Deritus ri maldosamente, alegando que nem mesmo um dragão poderoso tem chance contra ele. Com isso, ele ordena que seu vice-capitão continue com o ataque, levando-o a convocar um exército de soldados. Alguns meses antes, o vice-capitão disse a Deritus que, depois que o Dragão da Calamidade destruísse a capital real, eles equipariam seus soldados com espadas mágicas e os enviariam para saquear o que restasse do reino de Cleis. Junto com isso, eles usarão armas avançadas para garantir que o rei Cleis não tenha chance de vencer a batalha. Assim que Deritus ouviu o plano, ele riu de empolgação, até que um cavaleiro chamado Randius implorou a Deritus que reconsiderasse, porque uma guerra não beneficiaria o reino deles. No entanto, isso irritou o rei, então ele chutou o rosto de Randius e disse a ele que teria a masmorra das relíquias perdidas, não importasse o preço que tivesse que pagar. Enquanto Deritus observa seu exército avançar, ele diz que a história o lembrará como um conquistador que libertou o povo do reino de Cleis de seu rei idiota. Enquanto isso, Rolo lidera Nur e o grupo em direção à área onde o dragão caiu. No entanto, antes que Nur possa se aproximar dele, Lin chama sua atenção para o exército que segue em direção à capital real. Nesse momento, Deritus os nota e pensa que Inês deve ser a razão pela qual a capital ainda está em boas condições, já que ela é conhecida como uma lenda viva em todo o mundo. No entanto, isso apenas entusiasma Deritus, que ordena ao seu vice-capitão que use o canhão laser para destruir Inês e a princesa. Enquanto a arma carrega, Lin agarra Rolo e corre para um local seguro, enquanto Inês congela de repente ao ver o laser vindo em sua direção. Felizmente, no último segundo, Nur usa sua espada e rebate o ataque, o que deixa Deritus confuso. Quando ele pergunta aos seus soldados o que acabou de acontecer, eles informam nervosamente que o canhão laser deve ter errado o alvo de alguma forma. Do outro lado, Lin diz a Nur que eles não têm soldados suficientes para lutar contra o Império Mágico. É então que Inês interrompe a conversa, dizendo a Lin que eles deveriam recuar e se reagrupar com Heinz. No entanto, antes que eles possam fazer isso, são atacados pelo canhão laser mais uma vez, mas desta vez, Inês usa seu escudo divino e protege a todos. Vendo isso, Deritus fica frustrado e ordena que seus soldados garantam que ninguém saia vivo, antes de correr de volta para a base para uma soneca rápida. Após o ataque, Nua percebe que precisa fazer algo, então ele diz ao grupo que vai distrair o exército, o que permitirá que eles saiam em segurança. No entanto, Lin olha para Nur com preocupação, então ele a tranquiliza dizendo que tem muita prática em correr, graças a todas aquelas vezes em que ele procurava mel e acabava sendo atacado por abelhas. Ele diz a Lin e Inês para aproveitarem a oportunidade para escapar, mas Lin, em vez disso, decide ajudá-la usando sua habilidade de rajada de vento. Nur fica confuso e tenta explicar que não planeja lutar contra um exército inteiro sozinho, mas Lin o lança para o alto antes que ele possa terminar a frase. Depois de bloquear vários raios laser, Nur finalmente aterrissa na linha de frente, mas devido ao impulso da rajada de vento, ele corre diretamente em direção aos soldados e desarma cada um deles com um único golpe. Quando as espadas caem de volta sobre os soldados, Deritus fica em choque ao ver todo o seu exército desmoronar diante de seus olhos. Ele então olha para Nur e pensa que ele é algum tipo de monstro temível que veio para torturá-lo. Nesse exato momento, Deritus congela de horror ao ver Nur vindo em sua direção. A princípio, ele planeja fugir, até que se lembra de que está vestindo uma armadura feita de oricalco, um metal que repele todos os ataques. Agora, sentindo-se mais confiante, Deritus se prepara para lutar contra Nur, mas ele passa correndo por ele, destruindo todas as máquinas pesadas das quais ele antes se orgulhava. Enquanto o velho rei jaz tremendo no chão, ele percebe que Nur é o mesmo homem de aparência feia que ele viu mais cedo com Inês e Lin. Enquanto Deritus observa Nur parado à sua frente, ele percebe que Nur tem a mesma espada que ele viu no reino de Clay, o item lendário e mais valioso da masmorra. Por anos, Deritus quis aquela espada para si mesmo, mas até ele sabia que apenas Clay era forte o suficiente para empunhá-la com as duas mãos. No entanto, quando ele vê Nur segurando casualmente a espada com apenas uma mão, ele se mija, percebendo quão poderoso ele é. Não querendo perder a cabeça, Deritus rapidamente sobe em seu cavalo e foge como um rato covarde, deixando para trás seus soldados feridos. Uma hora atrás, quando Nur aterrissou no lado inimigo, ele viu Deritus e se perguntou por que aquele palhaço estava usando uma armadura dourada chamativa e tinha um cavalo dourado feio. Antes que Nur pudesse perguntar isso diretamente a ele, ele viu as espadas descendo novamente e as aparou em direção aos soldados, o que os deixou gravemente feridos. Depois de fazer sua parte, Nur parou para respirar quando notou o velho olhando para ele com os olhos arregalados. Isso fez Nur se perguntar se Deritus tinha se perdido no caminho para o asilo. Ele então percebeu que ainda tinha muita coisa para fazer, então continuou a destruir o maquinário até que não sobrasse nada.
Assim que Nur terminou seu trabalho, ele voltou para Deritos, que lhe perguntou se ele ia babar nele, o que chocou Nur até ele perceber que provavelmente parecia um cara assustador. Então ele largou sua espada e deu a Deritos um sorriso sinistro, mas isso só piorou as coisas, já que Deritos rapidamente subiu em seu cavalo e fugiu. No presente, o corpo de Nur atinge seu limite quando ele subitamente tem uma visão. Enquanto ele desaba no chão e cospe sangue, ele espera que Lin, Inês e Rolo tenham escapado em segurança, já que ele se encontra cercado pelos inimigos. Sabendo que uma cura de baixo nível não vai funcionar na sua condição, Nur aceita seu destino quando, de repente, ele nota múltiplos feixes de laser disparando do céu. Bem na hora, ele vê uma gata pousando no campo de batalha, a qual ele reconhece imediatamente como Mian, uma dos 6 soberanos. Nesse exato momento, Nur vê Gilbert ao seu lado e fica tão emocionado que acaba chamando-o de Gilbert. Ignorando o idiota, Gilbert olha para o campo de batalha arruinado e fica impressionado com como Nur cuidou de tudo sozinho. Enquanto Gilbert está admirado, Sig se junta a eles, e Nor olha para ele, esperando ser lembrado por ele. No entanto, Sig diz friamente a Nur que não sabe quem ele é, mas ainda assim é muito grato a ele por salvar a todos. Com isso, ele diz aos outros 6 soberanos para cuidarem dos soldados restantes, ou então eles mancharam seu legado como heróis lendários. Dito isso, Sig usa um feitiço chamado 1000 Lâminas para eliminar todos os soldados em um único golpe poderoso, o que deixa Nur impressionado ao se lembrar da primeira vez que viu Sig em ação. A alguns quilômetros de distância, Okin e Sen observam enquanto Sig elimina todos os soldados inimigos. Sen então diz a Okin que ele pediu a Sig várias vezes para não matar os pobres soldados, mas o velho mago lembra ao curandeiro de bom coração que aqueles soldados estavam prestes a destruir a capital deles algumas horas atrás. Dito isso, Okin convoca um esquadrão de magos para capturar quaisquer soldados que tenham sobrevivido ao ataque de Sig. Depois de criar uma parede de terra para prendê-los, Sen ordena que sua equipe de curandeiros trate os soldados sobreviventes para que possam interrogá-los mais tarde. Enquanto isso, Nur observa os 6 soberanos em ação e se sente feliz por ver seus instrutores de infância novamente. Poucos minutos depois, Lin usa sua magia de cura para tratar Nur, enquanto Sig informa a todos que, após interrogar os soldados, ele descobriu que Deritos não tem mais ataque surpresa para eles. Quando Okin descobre que Deritos estava presente no campo de batalha, ele zomba, dizendo que ele devia estar muito confiante em sua vitória para aparecer na linha de frente. Nur ouve isso e pergunta a Okin se eles estão falando do Sr. Blim 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 com o cavalo dourado. O mago fica chocado que Nor conheça Deritos, antes de revelar que a armadura dourada de que ele está falando é Oricalco, uma peça de equipamento de alto nível e muito cara que suporta múltiplas habilidades. Isso explica por que Deritos conseguiu fugir do campo de batalha em segurança, e Sig acrescenta que, se ele tivesse cruzado as fronteiras, eles não conseguiriam pegá-lo, porque existe uma fortaleza que torna impossível para eles detê-lo. O velho mago fica triste ao ouvir isso e deseja que houvesse uma maneira de eles voarem em direção a Deritos. É aí que Nur diz a eles que talvez haja uma maneira de fazer isso acontecer, o que deixa Okin confuso. Pouco depois disso, eles chegam ao local onde o dragão da calamidade ainda está deitado. Quando os 6 soberanos veem o poderoso dragão de perto, todos ficam maravilhados. Enquanto cura o dragão, Sen admite que nunca esperou curar um enorme dragão ancião nesta vida. Então, dirigindo-se a Nur, o curandeiro diz a ele que ele ficou bastante forte desde a última vez que se viram. Isso deixa o mago em choque, já que ele não esperava que um fracote como Nur crescesse e se tornasse um brutamontes musculoso. Em resposta ao seu choque, Nur diz a Okin que ele não esperava que ele ainda estivesse vivo. Okin fica irritado com o comentário e promete a Nur que vai viver por mais 100 anos. Enquanto Nur ri dele, o mago pergunta se ele tem certeza sobre usar o dragão como seu avião particular. Nur garante a todos que Rolo consegue controlar o dragão, mas o garoto demônio imediatamente balança a cabeça e diz que não sabe se consegue fazer isso, o que deixa Okin extremamente preocupado. No entanto, como sempre, Nur consegue dar um incentivo a Rolo, o que o ajuda a se comunicar com o dragão. Após um momento, o dragão começa a gritar e Rolo diz a Nur que ele quer se vingar dos idiotas que o atacaram. Quando Lin pergunta a Nur se ele vai se juntar a eles, ele fica nervoso, já que tem fobia de altura, e ainda assim ele concorda em ir com eles. Nesse momento, Nur ouve alguém dizendo que também vai, e quando ele se vira, encontra Karol, o mestre dos ladrões, outro dos instrutores com quem ele treinou. Nesse momento, Clay e Rain também chegam, e Lin corre imediatamente para cumprimentar seu pai, enquanto Inês pede desculpas a Rain por ter falhado na missão que ele lhe designou. Depois de tranquilizá-la de que não há com que se preocupar, Rain diz ao grupo que ele vai junto com eles. Assim que todos sobem nas costas do dragão, Rolo dá a ele o sinal para decolar. Enquanto eles voam pelo céu, Dandalg pergunta a Sig por que ele nunca disse nada a Nur.
Sig explica que depois de ver tudo o que Noor conseguiu realizar sem a ajuda deles, ele percebeu que estava superestimando suas próprias habilidades. Alguns minutos depois, o dragão ancião chega a um rio perto da fronteira, mas eles ainda não conseguem encontrar nenhum sinal de Deritos. Carol sugere voltar, já que eles estão prestes a entrar no território do Império Mágico, onde provavelmente serão derrubados do céu. Nesse momento, Lin avista Deritos, que está prestes a entrar em segurança em seu reino, e ao ver isso, Ren se pergunta o que fazer a seguir. Se Deritos escapar, ele poderia simplesmente reconstruir seu exército, criar um plano ainda maior e lançar outro ataque à capital. Ao ouvir isso, Inês pede permissão a Rain para destruir as muralhas e as defesas do Império. Assim que Rain permite que Inês use todo o seu poder, ela destrói tudo o que vê pela frente, deixando Lin chocada, já que Inês geralmente usa seu poder para defesa. Isso dá a Lin a motivação para se preparar para o que pode ser a maior batalha de toda a sua vida. Enquanto isso, Noor desmaiou devido ao seu medo de altura. Uma hora depois, Deritos chega em segurança a seu castelo, onde começa a fazer um escândalo porque seus ministros não lideram um exército tão incompetente. Antes que possam argumentar com Deritos, eles notam um enorme dragão indo em direção a eles, o que deixa todos em choque. Deritos se pergunta como o dragão ancião ainda está vivo, já que ele claramente o matou a tiros. Então que ele se lembra de que o reino de Clay possui um curandeiro talentoso chamado Sen, que tem o poder de ressuscitar animais mortos. Mesmo assim, é confuso que um dragão ancião obedeça a um humano, e Deritos eventualmente conclui que a besta está sendo domada por um povo demoníaco. Sentindo-se ansioso, ele ordena que seu ministro chame o domador de feras deles, mas acaba que o cara já deixou o país. Isso deixa Deritos furioso, então ele desconta sua raiva no pobre ministro. Vendo isso, Randius intervém e diz para Derida se acalmar de uma vez, mas o perdedor agora começa a latir para Randius ordenando que ele conserte a bagunça que ele mesmo criou. Enquanto Randius sai para tentar resolver alguma coisa, Deridas pede aos seus ministros que ativem o Queranos. Horrorizados com isso, os ministros dizem a Deridas que é uma má ideia, já que o dispositivo ainda não está pronto. Além disso, é perigoso demais para ser usado na cidade. No entanto, Deridas chuta o ministro mais próximo dele com raiva, fazendo com que os ministros restantes obedeçam ao seu rei por medo. Um momento depois, o Queranos está pronto para ser disparado, e ao ver isso, Deridas fica certo de que venceria essa luta não importa o que acontecesse. No entanto, quando o raio é disparado contra o dragão ancião, Deridas e seus ministros ficam chocados ao vê-lo voltando em direção a eles. Enquanto Deridas começa a entrar em pânico, seus ministros decidem se demitir imediatamente, percebendo que isso está acima de suas capacidades. Deridas agora se vê completamente sozinho e, depois de assistir ao seu império ser obliterado pelo seu próprio dispositivo sinistro, ele cai de joelhos. Momentos antes disso, Noor havia pulado do dragão para parar o raio laser e pensou que aquele era o fim. Felizmente, ele consegue fazer um pouso suave no topo do castelo de Deridas. Enquanto isso, Randius e seu bando vieram para decapitar o rei, esperando que isso resolvesse o problema entre o império deles e o reino de Clays. Justo quando Deridas está implorando por sua vida, Noor invade o palácio, deixando todos atordoados. Então, ao ver Deridas, Noor o cumprimenta, o que faz Randius pensar que ele está com o rei. Como Noor se vê subitamente atacado pelo grupo de Randius, ele diz a todos para relaxarem, porque ele não está ali para lutar. Em resposta, Randius pergunta a Noor se ele está como rei, e quando ele confirma que não, o cavaleiro manda ele dar o fora, porque eles estão prestes a cortar a cabeça do velho. No entanto, Noor, sendo um cara legal, pede a Randius que poupe Deridas, já que ele é um homem idoso. No entanto, os cavaleiros dizem a ele que Deridas arruinou suas vidas ao transformá-los em inimigos do reino de Clays. Nesse momento, um cavaleiro joga uma granada em Deridas, mas antes que ela o alcance, Noor o joga contra a parede para mantê-lo em segurança. Infelizmente, isso só faz com que os cavaleiros joguem várias outras granadas no rei, então Noor usa passos de pluma e joga Deridas contra o chão para protegê-lo. Enquanto Deridas pensa em emagrecer, Noor diz a Randius para deixar o velho viver, já que não é como se ele fosse morrer de velhice tão cedo. Bem quando Randius está prestes a discutir com Noor, Rain e o grupo entram, dizendo a Randius que um homem morto não pode pagar por seus pecados. Enquanto isso, Lin verifica como Noor está, e ao ver isso, Rain diz a eles para relaxarem lá fora, porque os profissionais cuidam disso. Assim que a dupla sai, Rain explica a Randius e seus cavaleiros que eles também não têm intenção de lutar e só querem que Deridas responda por seus crimes. Ao ouvir isso, Deridas implora por perdão, e Rain garante a ele que o perdoará depois que ele passar pela mesma dor e miséria que o povo do seu reino. Quando Deridas pergunta o que ele quer dizer com isso, Rain explica que ele passará por um programa de tortura onde será mutilado, queimado e amputado.
Enquanto Deridas começa a entrar em pânico, Sen gentilmente garante a ele que não o deixará morrer durante o processo, e Caro acrescenta que, se ele desmaiar, será trazido de volta à consciência, para que sinta cada segundo da dor pela qual seu povo passou. Ao ouvir sua sentença, Deridas perde o controle da bexiga, percebendo que está prestes a passar pela mesma dor que Ken Canek enfrentou. Enquanto isso, Lin cura Nur completamente e, após agradecê-la, ele olha ao redor para todas as fornalhas de mana danificadas e começa a se sentir culpado, já que nunca teve a intenção de causar tanta destruição. Enquanto Lin o tranquiliza, Rain retorna com o restante do grupo e os informa de que a guerra finalmente acabou, já que Randios e seu grupo assumirão o Império até que o neto de Deridas esteja pronto para assumir o trono. Nesse momento, Randios e os outros cavaleiros se aproximam de Nur para pedir desculpas pelo comportamento anterior deles. Eles também agradecem a Nur por impedi-los de tirar a vida de Deridas, já que isso poderia tê-los colocado em conflito com a família real. Nur, por sua vez, pede desculpas a Randios por ter causado tanta destruição, o que deixa o cavaleiro perplexo. Ele logo percebe que Nur é um homem excepcionalmente gentil, então diz a Nur que ele e os cavaleiros estarão sempre lá por ele. Embora Nur fique confuso com a hospitalidade deles, ele rapidamente agradece a Randios para que todos possam voltar para casa. Logo depois disso, eles retornam ao reino de Clays com boas notícias. Cheio de alívio, Clays pergunta a Nur o que ele quer como recompensa, já que ele é o único motivo pelo qual todos ainda estão vivos. Como sempre, Nur diz a ele que não precisa de nada, até que olha para Rolo e pede a Clays que lhe forneça um abrigo seguro. No entanto, Clays leva um momento para considerar, já que aceitar um povo demônio em seu país o colocaria em conflito com a teocracia de Mitra. Apesar disso, ele aceita o pedido de Nur, já que é a única coisa que ele pediu. Naquela noite, Rolo dorme em uma cama confortável pela primeira vez e acorda com uma boa refeição, algo que ele desejava há muito tempo. Vendo isso, Yenos diz a Rolo que, como ele vai morar com ela, ele sempre terá comida saborosa, o que faz o menino chorar de alegria. No dia seguinte, Nora observa os civis deslocados retornarem à capital destruída. Ao ver as casas destruídas, Nur não consegue deixar de sentir pena de todos. Pouco depois, ele chega à guilda e fica feliz ao vê-la salvo de todos os danos. Enquanto pega a placa da guilda, ele começa a se lembrar do primeiro dia em que chegou à cidade e de como ficou triste quando o mestre da guilda lhe disse que ele não poderia se tornar um aventureiro. Deixando as lembranças ruins de lado, Nur então fica feliz ao rever seus antigos instrutores depois de tanto tempo. Há 15 anos, Nur implorou a Sig que o treinasse. Ele concordou, mas disse a Nur que o treinamento seria intenso. Nur estava preparado para tudo e disse a Sig que estava pronto para enfrentar qualquer coisa. Naquela noite, enquanto Sig treinava Nur e os outros, ele teve certeza de que Nur não duraria 3 dias. 10 dias depois, Sig ficou impressionado ao ver Nur ainda trabalhando com a mesma determinação que tinha no primeiro dia. Alguns dias depois, Sig introduziu um novo método de treinamento onde os alunos tinham que aparar uma pedra enorme. Quando todos falharam, Nur se apresentou e golpeou a pedra, apenas para acabar com o ombro deslocado. Apesar de estar com dor, Nur se levantou para enfrentar a pedra novamente, o que realmente surpreendeu Sig. Aquele foi o momento em que Sig soube que Nur tinha um futuro promissor pela frente. Naquela semana, Nur perguntou a Sig que tipo de habilidade ele poderia adquirir, e embora ele tenha dito a Nur que tudo dependia dele, ele decidiu exibir uma de suas habilidades com a espada, rápida como um raio, o que deixou Nur maravilhado. Depois de elogiar Sig, Nur descreveu o ritmo de seu movimento, o que surpreendeu Sig, já que um humano normal não deveria ser capaz de ver seus passos. Ele tinha certeza de que Nur o superaria um dia, mas apenas 2 meses depois, Sig não conseguia entender por que Nur não tinha conseguido aprender nenhuma outra habilidade além de aparar. Sig esperava que Nur aprendesse uma habilidade útil, mas após mais 3 meses ele percebeu que Nur não tinha talento para se tornar o espadachim. Ao dar notícia a Nur, Sig viu o quanto ele ficou arrasado, então garantiu a Nur que ele encontraria sua vocação em outra escola de treinamento. Com isso, Nur se arrastou até o campo de treinamento de Dandog, que lhe disse que treinava pessoas para se tornarem escudos fortes para seus aliados. Com o passar dos dias, Dandog ficou impressionado com a persistência de Nur, já que tinha certeza de que um garoto magricela como ele acabaria se tornando o brinquedinho de todos. Então, um dia, durante a aula de resistência física, um enorme pedaço de rocha estava prestes a cair sobre Nur, mas em vez de fugir, ele permaneceu imóvel em seu lugar, o que impressionou tanto Dandog que ele ficou desesperado para transformar Nur em seu sucessor. Infelizmente, após 3 meses, Dandog disse a Nur que ele não tinha o perfil para o seu programa e, como ele não é um Rock Lee, não conseguiria ficar mais forte. Depois disso, Nur entrou no programa de arco e flecha da Mian, e logo de cara ela estava hesitante em aceitar o Nur.
Então ela disse ao Nur para jogar uma pedra no alvo, o que ela sabia que era longe demais para um novato. E ainda assim o Nur conseguiu fazer isso facilmente, não uma, mas 2 vezes. Logo o treinamento dele começou, mas sempre que o Nur tentava segurar uma besta, ele acabava esmagando-a. Então a Mian disse para ele continuar com as pedras. Um dia, quando ela observou o arremesso excepcional de Nur, ela perguntou a ele quem o ensinou a balançar daquele jeito, e Nur revelou que aprendeu sozinho enquanto caçava o Thunder Flash. Isso deixou Mian completamente confusa, já que nem mesmo caçadores habilidosos conseguem capturar aquele pássaro facilmente. No entanto, após 3 meses, Mian desistiu de Nur, assim como dos outros 2 do Sexteto Soberano. Quando Nur bateu a porta de Karol, ele o acolheu imediatamente, pois sabia quem ele era. O treinamento começou, e Nur e seus colegas foram instruídos a alcançar o baú do tesouro, evitando todas as armadilhas. No entanto, Nur enfrentou todas as dificuldades de frente, e, embora Karol tenha ficado surpreso, ele sabia que Nur nunca poderia se tornar um espião, então ele foi mandado embora. Logo depois disso, Nur procurou Okun para aulas de magia, e, após 2 meses, Okun disse a Nur que ele nunca poderia ser um mago porque não tinha mana fluindo em seu corpo. No entanto, Okun ainda não queria desistir de Nur, então ele o enviou para uma sala de ressonância de mana, que, hipoteticamente, poderia carregar alguém com mana. Contudo, ele avisou Nur para não ficar lá por muito tempo, já que isso poderia danificar seus órgãos internos. Uma semana depois, Okun soube que Nur ainda estava lá dentro e começou a entrar em pânico, pois tinha certeza de que Nur havia morrido na sala. Para o choque do mago, Nur estava completamente bem e até o enxotou para que pudesse passar mais tempo na sala. Infelizmente, após 3 meses, tudo que Nur conseguiu reunir foi uma pequena e minúscula chama. Inicialmente, Okun ficou desapontado, mas então Nur criou 2 chamas minúsculas, o que quase levou o velho mago ao coma, já que ele levou 50 anos para dominar um feitiço simples. Mesmo assim, Okun sabia que isso não era o suficiente para Nur se tornar um aventureiro, então ele foi mandado embora. Por fim, Nur foi até a escola de treinamento de Sen, mas o curandeiro lhe disse que apenas aqueles abençoados por Deus podem se tornar curandeiros. Apesar disso, Nur deixou claro para Sim que não iria embora até que ele concordasse em treiná-lo. Isso continuou por semanas até que Nur desmaiou com uma febre alta, e quando Sen viu o quão determinado ele era, ele concordou em deixá-lo entrar. 3 meses depois, Nur conseguiu usar a cura baixa, uma habilidade que poderia ajudar Nur a curar pequenos ferimentos. Infelizmente, isso não era o suficiente para Nur se tornar um aventureiro de pleno direito. Mas mesmo assim, Sen disse a Nur que era impressionante ele conseguir usar cura de baixo nível sem uma bênção natural. Poucos dias depois, os 6 soberanos souberam que Nur havia desaparecido da capital. Naquela altura, todos sabiam do que Nur era capaz, então decidiram coletivamente adotar Nur. No presente, Clays informa a Ren que a teocracia sagrada de Mitra estava trabalhando com Deridos para destruir o reino deles. Apesar de saberem que estão enfrentando outro inimigo poderoso, Clays diz com confiança que eles não precisam se preocupar porque tem o Nur. Falando nisso, Nur está trabalhando no canteiro de obras quando Lin vem verificar como ele está. No entanto, depois de ouvir a barriga de Nur roncar de medo, ela ri e lhe entrega um pedaço de pão, esperando que isso faça Nur comer os pães dela mais tarde. Nesse momento, Nur vê o topo de um prédio prestes a desabar sobre um transeunte, então ele corre para ajudar e facilmente rebate o pedaço que caía com sua espada. Você gostou de ver o quão poderoso Nur era? Comente abaixo para mais resumos divertidos de animes e, como sempre, curte e se inscreve.